Jerónimo de Sousa, boa noite. Muito obrigado por receber a RTP aqui na sede nacional do Partido Comunista Português. O Presidente da República acaba há minutos de anunciar que convoca o Conselho de Estado para a próxima quarta-feira e deixa aberto claramente a hipótese de declarar o estado de emergência. Concorda com esta medida? Sem querer antecipar a decisão do Sr. Presidente da República, basta lembrar que o Presidente da República constitucionalmente tem esse poder de declarar o estado de emergência, ouvido o Governo, e a Assembleia da República autoriza. Creio que é esse o quadro. O Governo já disse que não se opõe, António Costa disse hoje, ao final da tarde. Creio que a Assembleia da República, naturalmente, terá em conta o argumento e as razões do Presidente da República. Estamos perante uma situação de absoluta excepcionalidade e, portanto, no seu entender, isso justifica ponderar pelo menos isto? Sim, é uma situação, de facto, de exceção. O nosso país, tal como outros, está a ser fustigado por esta doença. É preciso que quem tem a responsabilidade política, institucional e legal, tenha como objetivo fundamental, porque é isso que está em causa, salvar a vida de muitos portugueses. E isso só é possível naturalmente, depois das medidas de prevenção e tendo em conta a evolução que demonstra que o problema está longe de ser resolvido, da necessidade fundamental de fazer um investimento necessário a essa capacitação. Isso passa por quê, na sua opinião? Não, passa designadamente por, em relação às questões do déficit ou em relação, portanto, à questão do excedente orçamental. O excedente já lá vai, como é evidente. Naturalmente é preciso, portanto, pôr à frente. Esquecer as questões das contas públicas, salvar vidas. Sim, é disso. Mas a minha pergunta, Jerónimo de Sousa, se me permite, é e fazer isso como, por exemplo, recorrendo às empresas, pedindo outro tipo de produtos que possam ser fabricados, pedindo um esforço também a quem mais? Quem é que pode pagar isto além do Estado? Bom, eu creio que o Estado, portanto, é fundamental em termos de investimento público, por esta e pelas razões económicas. Nós precisamos de acautelar, portanto, que o nosso país aumente a sua produção, a produção nacional, que é um elemento fundamental, geradora de criação de empregos, geradora, portanto, de direitos dos próprios trabalhadores, a par, naturalmente, de não esquecer que esses trabalhadores também precisam, digamos, de sentirem as medidas de prevenção. Já vamos à questão dos trabalhadores, se me permite, porque para já as questões da saúde, a pergunta é muito clara. Tivemos aqui vários momentos em que as autoridades de saúde e o Governo foram lidando com este problema de modos diferentes. O senhor é daquelas pessoas que pensam que houve atraso na tomada de medidas mais drásticas, designadamente aquelas que foram assumidas pelo Primeiro-Ministro na passada quinta-feira? Eu creio que num quadro de grande desconhecimento, porque ninguém tem certezas certas nesta matéria, que o Governo, ainda assim, avançou com medidas preventivas que nós acompanhamos e subscrevemos. Aliás, no encontro que tivemos com o Governo, propusemos, portanto, o alargamento dessas medidas de prevenção. Mas não se perdeu tempo? Não houve aqui um tempo perdido mediante o que já se estava a perceber das experiências designadamente trágicas em Itália? Eu, não sendo um especialista, é difícil, digamos, sentenciar, portanto, que houve, portanto, atrasos que foram inaceitáveis. O próprio Governo, portanto, deparou-se com uma situação nova, portanto, que continua em evolução. Naturalmente poderia, portanto, ter considerado, portanto, mais celeridade, mais capacidade de resposta, admito, mas de qualquer forma... Mas neste momento está convencido que está a ser feito o que tinha de ser feito hoje? No essencial, portanto, aquilo que, neste quadro, como digo, de estarmos a tatear em relação a muitas matérias, aquilo que posso dizer é que, devido à grande resposta, por exemplo, dos profissionais de saúde que temos no nosso país, do Serviço Nacional de Saúde, essas medidas, digamos, resultaram, a par de uma outra que eu acho que é importante, que foi, digamos, a profunda compreensão dos portugueses inquietos, preocupados, que interrogam, mas que souberam, digamos, compreender e acatar essas medidas que o Governo apresentou e, portanto,
para que tivesse havido algum êxito neste combate tão desigual, naturalmente aqui eu destaco, portanto, o papel dos profissionais de saúde e, particularmente, a participação, a compreensão dos portugueses, como digo, portanto, profundamente inquietos. Sendo uma causa do Partido Comunista e não apenas, é evidente que hoje ninguém negará que o Serviço Nacional de Saúde é absolutamente decisivo para esta batalha. Mas eu gostava de perguntar se lhe parece que é fundamental requisitar, nesta altura também, todo o apoio da saúde privada, tendo em conta a especificidade e a gravidade do momento. Bom, há uma situação excepcional, tem que haver medidas de exceção, naturalmente, que compete ao Serviço Nacional de Saúde, fundamentalmente, dar a resposta e, por isso, este esforço de capacitação em material, em meios e, naturalmente, em profissionais. Mas há vários hospitais privados, há muitas camas, há grandes profissionais nessas unidades também, é fundamental que sejam aproveitados. Isto é uma questão nacional, é uma questão de segurança nacional e todos devem ser convocados para travar esta batalha com êxito, tendo em conta os perigos, as ameaças que decorrem da situação. Portanto, eu considero, portanto, que se for necessário ir o mais longe possível. Aliás, este exemplo de irem, por exemplo, buscar muitos médicos que estavam reformados, estudantes de medicina também, estudantes de medicina, que quiseram dar também a sua contribuição e a sua disponibilidade para ultrapassar esta curva apertada. Jerónimo Sousa, saberá que há pessoas a reivindicarem designadamente fecho de fronteiras, e amanhã isso vai ser discutido em termos da União Europeia, num contexto internacional, fecho eventual de fronteiras externas e internas, e também muita questão das quarentenas obrigatórias. Esta teve um desenvolvimento, como sabe, na Madeira e nos Açores. Que leitura é que faz da forma como os governos regionais avançaram para quarentena obrigatória, algo que não acontece no todo nacional? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, naturalmente, os governos das regiões autónomas transmitiram um sentimento da população açoriana e madeirense, eu não tenho dúvidas disso. Agora, que praticamente não tinham casos, aconteceu hoje o primeiro caso. Agora, isso não invalida, portanto, uma questão fundamental em termos de exercício de poderes, portanto, cabe à República decidir, portanto, essa e outra matéria em diálogo e em cooperação com os governos regionais, mas naturalmente a República não se pode demarcar, portanto... E não deve haver tratamento diferenciado para os portugueses das regiões autónomas ou do continente? Não, acho que deveria, naturalmente, nós consideramos que a Madeira e os Açores, para o bem e para o mal, portanto, são parte integrante do território nacional, da nossa pátria, portanto, aquele povo, portanto, merece, portanto, esse respeito, ter tratamento, portanto, igual por parte da República e insistindo nesta ideia, portanto, a República não se pode demitir, portanto, em relação a decisões dessa natureza, que, portanto, em termos de poderes estão tipificados. Só houve uma experiência em 1975, que é o degrau acima do Estado de Sítio, não é? Mas, perante as situações concretas e a evolução concreta que se verificar, naturalmente, vão ter que ser tomadas mais medidas, eventualmente. Medidas, portanto, incluindo essa. Começamos pelas questões de saúde, que são as prioritárias, como o senhor disse logo no início da nossa conversa. Salvar as vidas é o mais importante e evitar que algumas possam correr risco, mas as consequências destrutivas para a economia parecem evidentes. E o senhor já disse, o Partido Comunista, que não podem ser os trabalhadores a pagar a fatura. O que é que o preocupa prioritariamente em relação a isso? Ou o que é que não está a ser salvaguardado nesta altura e que o senhor acha que devia estar a ser? Preocupam, por exemplo, portanto, que num contexto tão difícil, centenas de milhares de trabalhadores vejam um terço do seu salário, portanto... Designadamente aqueles que têm de ir para casa a acompanhar os filhos. E estou a falar, portanto, daqueles que têm um vínculo às empresas, como com dezenas de milhares de trabalhadores independentes que também, digamos, acabam por sofrer prejuízos, porque não têm, eles são patrões de si próprios, não podem, digamos, recorrer à entidade patronal, e se o governo aplicar medidas de contenção, de proibição de sair de casa... Tem de compensar mais esses trabalhadores? Nós pensamos que sim. E depois uma outra vertente, particularmente em relação à economia. Portanto, eu não tenho dúvidas, portanto, que vão ser necessárias medidas de apoio, designadamente às pequenas e médias empresas. Portanto, também é um elemento fundamental, tendo em conta as dificuldades
que estão... Facilitar o que estão crédito, a encontrar. criar linhas de crédito. Exatamente. Mas nós consideramos que é a valorização dos salários e dos direitos que permite, por exemplo, em relação ao desenvolvimento do mercado interno, que vai ser fundamental no futuro próximo, digamos, que isso se reflita tendo em conta que houve respeito pelos direitos e pelos salários de quem trabalha. Jerónimo de Sousa, o tempo voa, porque a atualidade, de facto, nesta altura impõe-se sobremaneira. Seguramente teremos mais tempo para voltar a conversar sobre outros assuntos numa oportunidade seguinte, mas eu gostava de ter o seu testemunho pessoal também sobre estes dias que estamos a viver. Não tenho muito mais que um minuto, mas um minuto é seu, para nos dizer o que é que mudou na sua vida. O senhor tem 73 anos, já viveu muito, mas nunca viveu nada como isto. Não, nunca vivi uma situação destas. Embora passei a guerra, portanto passei por outras situações, mas em termos de experiência pessoal, portanto, a mim impressiona-me, enfim, porque eu sou um cidadão comum, portanto, com família, que vou para a fila do supermercado e a satisfação por parte das pessoas que estavam na fila também, digamos, e a procura de perceber, portanto, o que é que se estava a passar e quando é que era o desfecho. Viravam-se para si e pediam-lhe essas respostas. Sim, portanto, era ali tratado, portanto, como um igual, mas de qualquer forma, tendo em conta as responsabilidades que tenho, portanto, no plano político e institucional, mas uma procura, portanto, um aconselhamento, mas simultaneamente uma tranquilidade, portanto, que me impressionou, tendo em conta, enfim, o que estamos a viver hoje, portanto, o alarmismo, portanto, as situações, as informações mais diversas, mais contraditórias, e vi que havia condições, por parte do povo português, há todas as condições para darmos uma resposta. E o povo português está, sem dúvidas, pelo menos nos últimos dias, a mostrar que percebeu a gravidade do momento. Jerónimo de Sousa, agradeço muito o facto de nos ter recebido. Seguramente, como disse, voltaremos a conversar, porque há questões que ficam, obviamente, por tratar e que têm a ver com matéria eminentemente política. É mais uma entrevista num contexto absolutamente invulgar, extraordinário mesmo, no sentido de único. Esta que fizemos hoje com o secretário-geral do PCP. Na próxima semana, tudo correndo normalmente, estaremos com Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda.